Bom dia! Continuando aí o nosso estudo do livro A Natureza do Espaço, do professor Milton Santos. Continuamos aí naquele ponto de partida, né? Conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações. Como nós vimos, a paisagem era definida como isso, como resultado da apropriação dos recursos naturais de um determinado território por uma dada população. Então, a população brasileira se apropria dos recursos naturais do seu território de uma determinada maneira que é diferente da americana. Isso nós damos o nome de cultura, mas separando a parte humana da parte econômica. Mas quando nós unimos as duas coisas, nós chamamos de técnica. Então, as técnicas são diferentes. E as técnicas, obviamente, definem o que vai ser a sociedade ou a característica principal da sociedade. Então, se você pegar as tribos tupi-guaranis no Brasil, que elas tinham como ponto central da sua alimentação a mandioca, as mulheres que dominavam melhor as técnicas de manuseio da mandioca, elas passaram a ser mais valorizadas nessa sociedade. Num tempo passado, na nossa própria sociedade, as mulheres que dominavam as tarefas domésticas eram mais valorizadas. Então, a mulher que sabia lavar, a mulher que sabia passar, cuidar bem dos filhos, essa era uma característica. Hoje não mais. Dada a introdução de técnicas de produção diferenciadas, nós tivemos uma outra configuração. As mulheres mais valorizadas são as proativas, empreendedoras, né? Já não se associa mais trabalho doméstico com um bom caráter de uma esposa, certo? Então isso são técnicas que são introduzidas. Isso não teve tanta importância no meio geográfico enquanto as sociedades estavam relativamente isoladas. Então a sociedade chinesa era uma, a sociedade europeia era outra, a sociedade brasileira era outra, a Inca, Maia e por aí vai. Mas quando o processo produtivo começa a crescer e a se expandir através da busca de recursos naturais e a contato entre umas sociedades e outras, algumas técnicas são deixadas de lado e outras são incorporadas. Umas técnicas desaparecem e as outras são impostas. E aí começa a complexidade do processo da globalização, que não é de hoje ou de 100, 200 anos atrás. Por mais de 500 anos isso se deu. Então não vai muito longe. Então você tinha uma técnica de produção que necessitava de trabalho escravo. Então você vai na outra sociedade que tem uma técnica produtiva menos eficaz e você interfere lá. Então lembra lá do estado da política, caminha junto com o estado das técnicas. Isso está no outro livro, por uma outra globalização. Aqui também nós vamos ver, mas lá na frente. O que eu quero que nós entendamos bem agora é isso. Sistemas de objetos, os objetos eles nascem, são criados através de técnicas de apropriação de território, certo? Então tem uma técnica lá de plantio. No Egito tinha uma técnica. Então os objetos que foram criados naquela sociedade visavam amplificar e maximizar as ações para proveito do território, para tirar proveito do território. Uma coisa está associada à outra. Então não tem como você olhar o espaço geográfico sem entender quais os objetos são utilizados para se apropriar daquele território e quais as ações que levaram à criação desses objetos e à ampliação desses objetos. Certo? Não tem como. Nós precisamos, uma coisa está ligada à outra. E esse processo de intersecção uma coisa com a outra se chama sistema. Então, Milton Santos usa muito essa palavra, sistema. Nós usamos também essa palavra, mas não na amplitude que ele usa. Nós vamos ver gradativamente como funciona isso. O sistema é isso, ele correlaciona duas coisas. Puxa, Biratã, está muito complexo esse negócio. Não, nós vamos elucidar rápido. Então, vou ver algumas imagens aqui. Essa não, essa aqui do Milton Santos. Vamos ver aqui.
Então, uma notícia simples aqui, ó. Essa notícia foi de 2016. Bayer anuncia a compra da Monsanto por 66 bilhões, né? Então, é bem simples. Bayer é uma empresa de medicamentos, a maior empresa de medicamentos do mundo. Fabrica remédios. Empresa de medicamentos fabrica remédios. E a Monsanto é a maior empresa de alimentos do mundo. Fabrica alimentos. Fabrica mesmo. Que é transgênicos, são vários tipos de alimentos que não são naturais, mas que parecem ser naturais. Mas aí já é outra discussão. Mas o fato é o seguinte: o que nós vemos de sistema numa notícia dessa? Claro que a maioria de nós já vai saber. Poxa, é bem simples. A empresa de alimentos, de remédios, compra de alimentos. Puxa, mas parece ser meio contraditório para a maioria das pessoas. Para um grupo não, já tem consciência, sabe do que eu estou falando. Mas vamos explicar para esse grupo. Por exemplo, alguns alunos do ensino médio. Pô, professor, não tem nada a ver a empresa de remédio comprar de alimento. Porque se a pessoa tem uma boa alimentação, ela necessita menos de remédio. Então, esse é o ponto. Quando nós tratamos a economia como um sistema, nós vemos que uma coisa está ligada à outra. Uma coisa está associada à outra. Causa e consequência. Por que a Bayer vai comprar a Monsanto? Por uma razão simples. Opa, vamos aqui. Então temos lá uma reportagem. Opa, essa não. Essa aqui. Aqui. Da BBC. Os elementos do seu dia a dia que causam câncer, né? Organização Mundial de Saúde, certo? Quando foi? 2015, certo? A compra foi em 2016, né? Não é que essas substâncias sejam altamente tóxicas por si só, mas elas são amplamente usadas nas nossas vidas e por isso que precisamos estar atentos aos danos que elas causam. Então, o que ela quer dizer? Que o governo, o estado da política, não vai lançar ou implementar medidas que alertem ou que proíbam esse tipo de substância, porque elas não são nocivas por si só. Veja bem, não são nocivas por si só. Então o governo não vai implementar uma mudança. Mas a Organização Mundial da Saúde já sabe que esses produtos são altamente cancerígenos. Então vamos ver uma listinha deles, né? Claro, tabaco, cigarro, não é novidade. Fumo passivo é novidade, mas já implementou-se leis para evitar que pessoas fumem em ambiente fechado, certo? Poluição, não temos como. Estamos vivendo em grandes centros urbanos e isso é inevitável. Exposição a raios ultravioleta. Nós sabemos do aquecimento global, sabemos que a temperatura do planeta está aumentando, então obviamente a exposição vai aumentar, certo? Fumaça de motores a diesel, também não tem como. O sistema de transporte nosso é basicamente a diesel. Nós estamos falando de sistemas de transporte de mercadorias, certo? Motores a diesel, contato com formaldeídos, né? O que vem a ser isso? Olha lá. Mas se você não está diretamente exposto por meio ambiente no trabalho, deveria se preocupar com isso. É uma causa de câncer que pode ser evitada. Esse é um produto que é ocupacional para pintores. Então tudo que vem tinta, plástico é cancerígeno, né? Então nós estamos imersos em tudo que tem plástico e tinta. Uso de hormônios, progesterona, estrogênio, reposição hormonal ou pílulas anticoncepcionais. Garotas cedo, 14, às vezes até 13 anos, já fazem uso regular de pílulas anticoncepcionais. Inclusive as mães, muitas mães, na boa intenção de evitar uma futura gravidez e dar liberdade sexual às suas filhas, já colocam desde cedo o uso do anticoncepcional. As mulheres estão tendo a questão da menopausa cada vez mais cedo, porque usam muito anticoncepcional e comem uma alimentação muito ruim. Então,
a reposição hormonal está cada vez mais cedo. Mulheres com 40, 45 anos já estão fazendo reposição hormonal, que é causa de câncer. Álcool, jovens fazem uso de álcool continuamente. Carne processada, meu Deus do céu. Todos os fast foods usam carne processada. A garotada adora carne processada. Exposição ao gás radônio, né? Aqui, o gás está presente em material de construção e é um fator que não podemos controlar, mas precisamos entender. Você não pode controlar o crescimento de câncer no seu organismo, mas você tem que entender como é que ele funciona. Ótimo. Então tá aqui, 10 produtos que a organização, 10 produtos, né, vamos assim dizer, que a Organização Mundial de Saúde afirma através de pesquisa e dados técnicos que são altamente cancerígenos. Desses 10 aí, tirando o cigarro, o resto todos nós estamos expostos. E álcool também, que você pode ser evitado. Mas o resto não tem como. Então eles sabem. A Bayer sabe. Essa galera toda vai ter problema de saúde. Essa galera toda vai ter algum tipo de disfunção biológica, hormonal, desse tipo. Como é que eu vou saber quais são as disfunções? É óbvio, vou comprar uma empresa de alimentos, vou estudar esses alimentos que as pessoas ingerem, como é que esses outros elementos agem em cima de um corpo debilitado, porque um corpo que se alimenta de produtos industrializados continuamente é um corpo debilitado. E eu vou me antecipar e já fazer um remédio para esse indivíduo, certo? Isso é sistema. Sistema de objetos, então comida, pílulas, álcool, todos esses objetos estão na nossa sociedade. As ações que fazem com que esses objetos sejam valorizados, elas já estão disseminadas. Então, álcool para jovens. Eu vou parar por aqui. A gente continua na próxima aula, porque eu falei que não ia fazer vídeos com mais de 10 minutos, já tem 12. Então, não esqueçam de colocar aí o seu like, gosta ou não gosta, ok? Até a próxima aula.